fácil e a única coisa que eu peço, pastor, é não deixar nada, não levar nada para casa. Entrega a Deus e colocar no meu coração. Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Você trouxe a palavra de Deus, a espada do Espírito, abre em Provérbios 12, versículo 14. O tema da mensagem desta noite, o poder das palavras. Provérbios 12, versículo 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. As palavras são semelhantes às sementes. Quando uma pessoa libera uma palavra sobre a tua vida, é como se ela estivesse lançando uma semente. Quando você recebe a palavra e crê no que foi dito, o tempo passa, a semente germina e se torna uma árvore que no devido tempo dará o seu fruto. Muitos adultos hoje estão travados, não acreditam que Deus os gerou para grandes coisas. Se veem tomados pelo medo diante dos gigantes e das muralhas. Pensam que as demais pessoas podem vencer, porém elas não vencerão. Porque quando elas precisam acreditar que Deus é grande em suas vidas, ecoa na sua mente e coração uma voz da infância, palavras que ouviram dos seus pais, que são uma autoridade sobre a sua vida. E muitas vezes os pais, sem pensar, num momento de ira, proferem maldições sobre a vida dos seus filhos, dizendo: você é burro, você não faz nada direito, você nunca vai ser ninguém na vida, ninguém te ama, nem teu pai ou tua mãe. Essa palavra cresce porque a criança não tem filtro, ela acredita naquilo que o pai, a mãe, o tutor fala para ela. E hoje nós vemos muitos adultos travados, amedrontados, derrotados, vivendo uma vida frustrada, porque existe uma palavra de maldição travando a sua vida. Há cerca de 5 anos eu ministrava em Viamão, e durante a oração uma mulher saiu pela porta da frente, depois ela retornou passando mal, saiu novamente. Na segunda vez que ela entrou, eu chamei à frente, orei, ela manifestou uma entidade maligna, caiu no chão, ficou ali se debatendo e o mal foi expulso pelo poder do nome de Jesus. Depois o Senhor também manifestou e foi liberto pelo poder do nome de Jesus. E no final da reunião, eu conversando com eles, a senhora me disse: pastor, quando eu era criança, os meus pais viviam dizendo palavras de maldição, que eu não sabia fazer nada, que eu nunca seria ninguém na vida, e eu sempre fui travada, desacreditada de mim mesmo. O senhor de 51 anos me disse: pastor, o chefe da minha empresa me deu a oportunidade de me tornar o líder da minha área, e eu disse não, porque eu não acreditei que eu era capaz, porque o meu pai dizia que eu não fazia nada direito. E a palavra dos pais se tornou no mundo espiritual algo semelhante a um portal que deu acesso a espíritos malignos entrarem e agirem para matar, roubar e destruir. Talvez lançaram palavras de maldição sobre a tua vida. Talvez fizeram você acreditar que todos podem, apenas você não. Que você é pequeno, que você
você pode grandes coisas. Nele você é mais do que vencedor. Uma diaconisa, depois do culto, disse: pastor, ora pelo meu filho, 12 anos, menino arteiro, desobediente, não quer estudar, só quer rua, só quer molecagem. No momento da oração, quando foi invocado o nome de Jesus, a Bíblia diz que diante do nome de Jesus, um dia, todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Diante do poder do nome de Jesus, aquilo que está oculto é revelado. O cativo é liberto, o enfermo é curado, mortos ressuscitam, leprosos são purificados, paralíticos andam, porque Ele não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele pode fazer milagres na tua vida. Ele pode libertar, restaurar e fazer tudo novo. Na hora da oração, diante do poder do nome de Jesus, manifestou uma entidade naquela criança. Ficou com as mãos retorcidas, olhos revirados, e ao ser perguntado: quem é você? A entidade aponta para a mãe e diz: eu sou aquele que ela tem invocado. Eu sou aquele que ela tem invocado. Porque na igreja ela falava em Deus e glorificava em línguas. Parecia ser a santidade em pessoa. Mas em casa, quando ia tratar com o filho, com o perdão da palavra: ó praga desgraçada, levanta e faz o que eu te mandei, seu infeliz. Liberando palavras de maldição, dando armas para o inimigo usar contra a sua própria vida e família, plantando palavras de destruição. E há poder nas palavras. Há poder nas palavras. Principalmente palavras proferidas por um pai e por uma mãe. A Bíblia diz que Noé, após o dilúvio, plantou uma vinha, colheu do seu fruto e produziu o vinho. E havendo bebido do vinho, ficou embriagado. E estando embriagado, ficou nu. O álcool, as drogas, tiram a lucidez do ser humano. Por isso o nome de Deus não deve ser dado ao vinho. Devemos andar lúcidos. O filho do meio, Cã, vendo a nudez do pai, zombou do pai, desrespeitou a autoridade do pai. Ao passo que os seus irmãos, Sem e Jafé, vendo a nudez, a vergonha do pai, ocultaram os olhos, cobriram o pai, demonstrando honra, respeito. Um dos mandamentos do Senhor que traz uma promessa é honrar pai e mãe, para que tudo nos vá bem e tenhamos uma vida longa. Muitos jovens estão destruindo a própria vida, indo para o cemitério ou para o presídio, porque não ouviram pai e mãe. Filho, não anda com essa companhia, não vai nesse lugar. Ah, pai, você não sabe de nada, eu sei cuidar de mim. Depois que passou o efeito do álcool, Noé, sabendo o que havia acontecido em um momento de raiva, de ira, e como nós falamos sem pensar, quando estamos tomados pela ira, a ira não é uma boa conselheira. Quanta bobagem você já falou no momento de ira. E palavras são como penas lançadas ao vento. Você fala, você fere, você destrói. E nem sempre você consegue consertar o que você destruiu com palavras. No momento da raiva, ele olha para o seu filho Cã e profere uma maldição sobre toda a descendência do seu filho, dizendo, Gênesis 9:25, maldito seja Canaã,
servo dos servos dos seus irmãos seja. E as nações que nasceram a partir de Cã vieram a se tornar nações pobres e escravas, nações idólatras, por conta de uma palavra. O salmista disse lá no Salmo 143, versículo 1: Senhor, põe um anjo à porta dos meus lábios, para que eu não peque contra ti, porque há poder nas tuas palavras, poder de gerar vida e vitórias, e poder de gerar morte e derrota. A nossa boca foi feita por Deus para o louvor e a glória do seu santo nome. Por isso você tem que vigiar as tuas palavras. Deus prometeu a Israel a terra de Canaã, a qual mana leite e mel, e disse para os seus servos: vocês vão entrar na terra que eu prometi. Lá existem nações que vão se opor, porém não tenham medo diante deles, porque ninguém os subsistirá. O inimigo que se levantar contra vocês por um caminho, por 7 eu os farei retroceder. Porque sou eu que luto a vossa batalha e garanto a vossa vitória. A Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Quando eles chegaram à fronteira da terra de Canaã, Moisés enviou 12 espias para espiar e trazer informações sobre a terra. Um líder de cada uma das 12 tribos: tribo de Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Eles vão à terra da promessa, espiam, e após alguns dias retornam, reúnem Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, que tinham sobre a sua vida a palavra daquele que é fiel e verdadeiro. A Bíblia diz que não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quando Deus fala, Ele faz. Quando Deus promete, Ele cumpre. Pessoas podem prometer e não cumprir. Você se decepciona com homens, mas Deus não volta atrás na sua palavra. 24:35: passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra não passará, sem que se cumpra. 10 dos espias começam a falar, e eles dizem: a terra é boa, mana leite e mel. Deus não mentiu quanto a isso. Porém, nela existem 7 nações numerosas, e no meio deles existem os descendentes dos anaquins, gigantes, homens grandes, poderosos, e diante deles éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e aos olhos deles também. Vamos levantar um líder e voltar para a escravidão do Egito, porque é impossível vencê-los. A Bíblia diz que diante da palavra destes 10 espias, a fé de Israel esmoreceu, o coração deles derreteu. Toma cuidado a quem você tem dado ouvidos. Toma cuidado, porque nem toda pessoa que lança a palavra sobre a tua vida é dirigida pelo Espírito Santo. Muitas vezes Deus coloca os seus sonhos no teu coração, e você começa a sonhar os sonhos de Deus. E você, na sua inocência, começa a dividir com tudo e com todos. Ah, Deus me falou isso, eu vou projetar isso, eu vou fazer tal coisa. Para pessoas que não estão na mesma fé, não estão no mesmo espírito, não te amam como você pensa que te amam. E o diabo usa a vida dessas pessoas para lançar uma semente de dúvida, uma palavra de incredulidade. Quem? Você? Mas te enxerga. Fulano, ciclano tentaram, não conseguiram. Essa área está tão difícil. E você já esmorece, você já desiste, você já sepulta os projetos de Deus. Não tem ouvido aos que sonham
e verás a glória de Deus. Creia e verás a glória de Deus. Não importa o que os homens falem, não importa o que as pessoas duvidem, se Deus falou, vai se cumprir. Aleluia. Então a Bíblia diz que Josué e Caleb fizeram os 10 se calar. Calai-vos! E eles disseram: não tenham medo das nações que lá estão, não tenham medo dos gigantes, porque maior é o Deus que está conosco do que aqueles que se levantam contra nós. Deus prometeu essa guerra, Ele é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra. Vamos com alegria, porque o Senhor já os entregou em nossas mãos. Eles são como o pão do nosso café da manhã, e nós iremos devorá-los, porque Deus é a nossa vitória. Aleluia. Deus honra aqueles que o honram. A Bíblia diz em Hebreus que é necessário que aquele que se achegue diante do trono de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Deus disse, jurando pelo seu nome: vocês que viram meu poder e glória quando eu os tirei da terra do Egito e ainda assim duvidaram, não entrarão na terra da promessa, porque a promessa é para aquele que crê, não é para aquele que duvida. Quem duvida morre sem ver a glória de Deus, que morre sem receber a bênção. Mas você que guarda a fé, você que fica firme mesmo diante das dificuldades, dos gigantes, das muralhas, você vai ver a muralha cair, o gigante tombar a palavra se cumprir, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Os que duvidaram pereceram e foram sepultados no deserto, sem tomar posse da bênção. A única coisa que pode impedir o agir de Deus, o cumprimento das promessas de Deus, é tua incredulidade e desobediência. Então, meu irmão, se você tem promessa de Deus, seja fiel e fica firme, porque no tempo certo vai se cumprir, vai acontecer. Não precisa saber como, nem quando, precisa confiar, porque Deus é fiel para te levantar, te fazer grande e glorificar o nome dele na tua vida e através dela. É Ele que faz o pobre sair do mundo, se sentar na mesa dos príncipes do Senhor. É Ele que faz a mulher estéril ser alegre, mãe de filhos. Nada pode impedir o agir de Deus, apenas a incredulidade e a desobediência. Por isso, creia, seja fiel, e você vai ver a glória de Deus. Aqueles que creram entraram, aqueles que creram tomaram posse da promessa, viram a fidelidade do Senhor. Mas os que duvidaram pereceram sem ver a promessa se cumprir. Aleluia. Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus ensina um princípio que Deus quer para Abraão. Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Aquele que abre a boca para profetizar bênção e vitória será abençoado. Mas aquele que abre a boca para amaldiçoar, para murmurar, para maldizer, para espraguejar, será amaldiçoado. Jesus disse que a boca do homem fala daquilo que transborda o coração. Se o teu coração tem gratidão a Deus e fé, você vai exaltar e glorificar o seu santo nome. Você vai exaltar a terra dos viventes. Você vai atrair o céu, como Davi no pasto, cuidando do rebanho das ovelhas, de onde o Senhor disse: eu te tirei de trás das ovelhas malhadas, de quando você não era nada, e te pus sobre o trono. O adorador, ele atrai a presença de Deus. O mundo procura Deus, os ricos, os poderosos, mas Deus procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram na luta, na dificuldade, no luto, diante de qualquer problema, adore ao Senhor. Em 2009, o presidente
da Venezuela, Hugo Chávez, numa entrevista a jornalistas de inúmeras nações, abre a boca e amaldiçoa a descendência de Abraão. Ele diz essa frase: com todas as forças das minhas vísceras, eu amaldiçoo o Estado de Israel. E repetiu: com todas as forças das minhas vísceras, eu amaldiçoo o Estado de Israel. Em 2013 ele morreu acometido de câncer nas vísceras, porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele colherá. O que o homem plantar, colherá. Deus é fiel. Deus não se deixa escarnecer. Mateus 27, versículo 25. Jesus está sendo julgado por Pilatos. Herodes o devolveu por não encontrar nada que pudesse condená-lo. Pilatos o interroga, o investiga e não descobre nele crime algum, e que eles vão açoitá-lo e liberá-lo. Mas o povo, incitado pelas autoridades dos fariseus, incitam a multidão. Então Pilatos diz: o que vocês querem que eu faça com esse homem? E a multidão gritou em uma só voz: crucifica-o, crucifica-o. Então ele pega uma vasilha com água limpa, lava as suas mãos, dizendo: eu lavo a mão do sangue inocente desse homem. Então o povo diz em Mateus 27, versículo 25: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ano 33, BC, depois de Cristo. Você sabe o que aconteceu no ano 70? O general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, entra em Jerusalém com 80 mil soldados armados e promove uma matança. Mais de 1.100.000 judeus são mortos. 97 mil são escravizados, o templo é destruído, a sua terra é tomada, e eles que sobrevivem são espalhados entre as nações da terra até 14 de maio de 1948, porque o diabo tinha uma legalidade sobre a vida deles. Uma palavra havia sido proferida, um portal de acesso à ação do inimigo estava aberto. E no momento oportuno o diabo soube usar essa legalidade. Cuidado com as legalidades que você tem dado para o diabo. O diabo não brinca de ser diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Por isso que Paulo disse, movido pelo Espírito: não deis lugar ao diabo. Tem pessoa que na igreja é a santidade, no trabalho é o piadista e moral. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio e entendido. É melhor você se calar. Provérbios diz que na multidão de palavras há pecado. Jesus disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou imoral, mas apenas aquilo que serve para a edificação daquele que te ouve e glorifica a Deus. Porque de toda palavra que o homem proferir, Deus dará conta no último dia. Porque você disser em oculto no ouvido, grite aos telhados, porque naquele dia os segredos mais ocultos dos homens será revelado. Você sabia que tem pessoas que são ótimos profissionais? Já era para ser líder da empresa onde trabalha, ensina os colegas, tem anos de casa e faz o trabalho como ninguém. Só que não são promovidos ou são até demitidos. E sabe por quê? Porque onde aquela pessoa está, tem burburinho, tem fofoca, tem divisão, tem falatório, tem contenda. Então ela traz destruição. Tem muito problema que está afligindo a vida da pessoa, que foi ela mesma que plantou e agora está colhendo. Então tenha sabedoria em Deus.
edificar, vai glorificar Deus, se tem necessidade, porque Deus não se agrada de fofoca, de contenda e daquele que faz divisão entre irmãos. A Bíblia diz que Deus abomina. Agora, semana passada, um jovem gravou um vídeo queimando uma Bíblia Sagrada. Quem viu? O rapaz gravou uma Bíblia, queimando uma Bíblia Sagrada no Ceará, 46 anos. E ele abriu a boca que Deus criou para glorificar o seu nome, e começou a escarnecer do nome do Senhor, dizendo que Deus não existe, que a Bíblia é nada. E na mesma noite ele foi encontrado crivado de balas na própria casa, porque quando Deus tira a mão, o homem está entregue à ação do inimigo. Então toma cuidado com o que você tem falado. Tudo que você falado tem sido observado pelo céu e pelo mundo inferior. E palavra de maldição é legalidade, é lugar ao diabo, é portal de acesso do inimigo, é problema, é destruição para a tua vida. Então toma muito cuidado com o que sai da tua boca. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Em 2008, em São Paulo, havia a construção de um prédio, e na obra da construção tinha um obreiro da casa do Senhor, que servia a Deus na igreja que ficava na frente da obra de construção, do outro lado da rua. E esse obreiro, vendo que um colega de trabalho estava passando por problemas, se deixou usar pelo Espírito Santo, foi até o colega e disse: meu irmão, eu quero te fazer um convite. Eu sirvo a Deus ali, naquela igreja do outro lado da rua, e Deus pode restaurar a tua vida e a tua família. Deus pode transformar cada luta que você está enfrentando hoje num testemunho de vitória. A porta da igreja está aberta para você. Deus estava dando uma oportunidade para mudar a história daquele rapaz. Sabe qual foi a resposta dele? Eu só entro nessa igreja se estiver morto e for carregado. Eu só entro nessa igreja se estiver morto e for carregado. Dias depois, a estrutura do prédio caiu por um erro de cálculos. Haviam 38 pessoas trabalhando no local no momento. Deus havia tirado o seu servo 10 minutos antes. Nada lhe aconteceu. Porém, quando chegou o chefe do corpo de bombeiros, o pastor da igreja à frente disse para ele: a porta da igreja está aberta, pode usar o prédio para o que for necessário, nós queremos ajudar. Então o chefe do corpo de bombeiros disse para os bombeiros que estavam ali trabalhando nos escombros: as ambulâncias estão vindo, coloquem os feridos nas ambulâncias, eles serão levados à emergência mais próxima. Porém, os corpos, aqueles que estiverem sem vida, coloquem ali na igreja, lá na frente do altar. 8 vítimas fatais. Sabe quem foi uma das vítimas fatais? Aquele rapaz que recebeu a oportunidade de Deus entrar na sua vida, mudar a sua história, abençoá-lo, lhe dar a vida eterna. Mas quando Deus bateu a porta, ao invés de abrir e deixar o Senhor entrar, ele liberou uma palavra de maldição contra si mesmo, dizendo: eu só entro nessa igreja se eu estiver
estiver morto e carregado. A palavra dele se cumpriu, porque Deus não se deixa escarnecer. Os bombeiros pegaram pelos seus pés e pelas suas mãos, colocaram ele lá, diante do altar, enfileirado com outros corpos, porque Deus não se deixa escarnecer. Então toma cuidado com o que você está falando. Toma cuidado com o que você diz ao pé do ouvido, no oculto, no secreto, na conversa ali, no privado, WhatsApp, Messenger, rede social. Porque o que é oculto aos homens é visto pelo mundo espiritual. Você sabia que as palavras que nós proferimos quando você deixa de ouvir o som, as ondas sonoras não se dissipam, não terminam, elas continuam perambulando pelo universo, e um dia a antena do Deus Todo-Poderoso vai captar cada palavra para julgar, porque Jesus disse: de toda a palavra frívola que os homens proferirem, dela darão contas no último dia. E sabe qual é esse dia? Ele está em Apocalipse capítulo 20, já me encaminho para o fim. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. João diz: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, colocados em pé diante do trono, e deu mar aos mortos, e o além aqueles que nele havia, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, que estavam registradas nos livros. E se alguém não teve o seu nome achado escrito no livro da vida do Cordeiro, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. Bilhões de pessoas agora estão no Hades, no chão, no lugar de tormento, aguardando a segunda ressurreição, depois do reino messiânico milenar, aonde elas serão colocadas em pé, julgadas e condenadas. E a condenação, lago de fogo, aonde estará o anticristo, o falso profeta, Satanás, todos os demônios e todos os ímpios que rejeitaram a Cristo Jesus. Se você pecou, se você deu legalidade para o inimigo, você blasfemou, você mentiu, você fez fofoca, não importa. Hoje a porta da graça está aberta. O sangue de Jesus pode te perdoar, te purificar, te lavar. A Bíblia diz em Apocalipse: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes e as embranquecem do sangue do Cordeiro. Isaías diz em Isaías 1,18: vinde, raciocinem comigo, ainda que os vossos pecados os tenham tornado negros ou vermelhos, cor de sangue como escarlata, eu te torno branco como a lã e alta como a neve. Eu posso lançar o teu pecado, a tua legalidade no lago, no mar do esquecimento, e deles não terem mais lembrança. Hoje é tempo de pedir perdão, de se arrepender, de se consertar, porque há poder no sangue de Jesus para nos purificar, há poder para nos perdoar de todo pecado. João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e poderoso e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Eu te convido a se colocar em pé nesse momento. Para encerrar, olha aqui para mim, já estou encerrando, nós vamos orar. Havia um homem chamado Jó, habitava na terra de Ur, entre os caldeus. Era um homem rico, bem conceituado. Ele tinha milhares de animais, muitos servos, uma esposa que o amava, 10 filhos e muitos amigos. A Bíblia diz que quando ele pensava que os seus filhos poderiam ter pecado contra o Senhor, ele já oferecia um animal em sacrifício, porque ele temia Deus, fazia o que era reto aos seus olhos de todo o coração e se desviava do mal. Um dia,
Satanás se apresentou perante o trono de Deus. E Deus disse: você viu o meu servo Jó? É homem íntegro, reto, teme o meu nome e se desvia do mal. Satanás afrontou a Deus então, dizendo: ele te teme, porque tu o tens cercado com toda sorte de bênçãos. Deixa eu tirar o que ele tem, e você vai ver que ele te nega em face. Os filhos de Jó estavam em casa, veio um vento, destruiu a casa, e Jó perdeu os 10 filhos de uma única vez. Os seus animais estavam no campo, veio fogo do céu, matou todos os seus animais e todos os seus servos. O seu corpo, até então saudável, foi tomado por úlceras purulentas, fedidas. As pessoas não conseguiam sequer estar próximo dele. Satanás encosta na sua esposa, que quando tudo estava bem, glorificava a Deus, e sopra no seu ouvido, e ela então se deixa usar pelo inimigo, como Pedro, que disse: Senhor, não te permita que tal coisa te suceda sobre a cruz de Cristo. Agora a esposa de Jó olha para ele e diz: você ainda teme a Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você ainda guarda fé? Nesse momento era o resultado desse duelo que foi iniciado lá no céu, diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Eu creio que quando a esposa de Jó falou, houve silêncio nos céus e no mundo inferior. Seria o resultado da ação do inimigo, um duelo entre o diabo e um homem de Deus. E nesse momento, a Bíblia diz que Jó abre os lábios e diz: mulher, por que você fala como uma louca? Eu nu saí do ventre da minha mãe e vim a esse mundo. Eu não trouxe nada, eu não levarei nada. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A única coisa que Jó e nós de fato temos é o temor de Deus e a fé. Você pode perder tudo momentaneamente, mas se você não perder o temor de Deus e a fé, você tem tudo o que você precisa, vai ser vencedor. A Bíblia diz que em glória, Deus olha alegre e retribui aos seus servos sua fidelidade, e dando em dobro de tudo quanto ele havia perdido. Deus tem restauração, Deus tem bênção, Deus tem vitória. Ele quer exaltar você sobre a terra, porque quando você é abençoado, o nome dele é glorificado. Ele se manifesta ao mundo através de você. Então fica firme. Está difícil, glorifica. Paulo e Silas na prisão, açoitados, não murmuraram, mas glorificaram a Deus. E Deus enviou um terremoto que libertou os seus servos. Ele é o mesmo, ele não mudou. Deus não mudou. Ele continua fiel. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração nesse momento. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado nos céus. Tudo que você faz, pensa, fala, é registrado em livros. Talvez você deu liberdade ao inimigo, você abriu legalidade, você amaldiçoou a si mesmo e você hoje tem colhido frutos amargos. Mas nós vamos chegar diante do trono de Deus e vamos tirar do inimigo toda a legalidade. Vamos fechar todo o portal. Vamos pedir perdão, porque o sangue de Jesus é poderoso e justo para nos purificar.